Em todo o país, a quinta-feira foi de comemoração prolongada após a vitória do Brasil na estreia da Copa. Latam anuncia inclusão de voo direto e inédito entre São Paulo e Los Angeles já para o ano que vem. No Brasil, com o aumento de casos de Covid, máscaras em aviões e aeroportos voltam a ser obrigatórias. Brasileiros deixam de gastar 1,6 bilhão de dólares nos Estados Unidos por demora em emissão de vistos de turismo. E esta noite promete nos ringues de New York, com 2 brasileiros podendo fazer história na PFL, a liga de MMA rival do UFC. Eu acredito que dentro do MMA brasileiro hoje, qualquer luta, você pode esperar a melhor luta de sempre. Olá, boa noite. Muito boa noite, gente. Olha, essa edição de hoje começa com a notícia aí de que os brasileiros passaram o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, com sabor de vitória. A seleção estreou na Copa do Mundo no Catar e venceu bonito a Sérvia. Pois é, olha, a comunidade brasileira aproveitou o feriado para se reunir em bares, restaurantes, na casa de amigos para celebrar a data e acompanhar, claro, os gols da seleção. A Giovanna Locatelli tem todos os detalhes. Em Miami, centenas de brasileiros lotaram este bar. Em Massachusetts, esses empresários transformaram a oficina mecânica em arena e reuniram clientes e amigos para assistir a partida. Aproveitar que o pessoal está longe da nossa terra, né? O pessoal se reunir um pouco aqui e compartilhar esse momento tão legal aí. E brasileiro reunido assistindo futebol, claro, tem que ter churrasco. Almir, que é colecionador de facas, veio preparado. Uma boa faca que dá o corte perfeito na carne. Isso é muito Brasil, né? Muito brasileiro. E gaúcho, né? Gaúcho, catarinense, gosto muito desse tipo de material. Família, amigos e um bom churrasco. E para fechar com chave de ouro, esse dia de Thanksgiving e de estreia do Brasil na Copa, uma bela vitória e comemoração. 2 grandes gols de bicicleta, foi fenomenal. Parabéns, let's go Brasil! Foi bem legal, a gente aqui junto com o pessoal para conectar e vibrar e celebrar. Perfeito, né? Thanksgiving, aniversário de uma grande amiga e o Brasil jogando desse jeito. E olha só quanta coisa, né? Dia de Ação de Graças aqui nos Estados Unidos, futebol do Brasil e o meu aniversário. Muito bonitas as comemorações, todo mundo aí torcendo agora pro Richarlison, só deu ele nas redes sociais ontem e hoje. Ainda bem, né? Porque merece. Novo ídolo nacional. Assina embaixo, novo ídolo nacional, a gente tá com ele, não abre mão, né? Torcendo para fazer mais gols. E olha, a gente já viu até a caráter aqui, a Evelyn tá totalmente as cores do Brasil, eu tô só de azul, mas tô ali, comemorando também. Isso aí, estamos celebrando e torcendo pro Richarlison e pros meninos do Brasil também fazerem mais gols nos próximos jogos. É isso aí. E olha, agora uma boa notícia para os brasileiros que vivem na Califórnia. A Latam anunciou que terá voo direto entre São Paulo e Los Angeles. Voos que vão conectar LAX com Guarulhos vão começar a operar em julho do ano que vem. Essa será a primeira e única rota existente aí entre os 2 aeroportos que estão entre os mais movimentados das Américas. O voo terá duração de 12 horas e vai reduzir em 4 horas o tempo total de deslocamento entre as 2 cidades, em comparação com a viagem já existente que tem conexão em Santiago ou em Lima, por exemplo. Olha, ao anunciar o novo voo, a Latam também disse que fará uma série de mudanças em sua rede, como o aumento de voos para destinos internacionais, como os Estados Unidos, por exemplo. Bom, e ainda falando de voos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, aprovou a volta do uso obrigatório das máscaras faciais nos aviões e aeroportos. A medida entra em vigor hoje. Essa decisão foi adotada depois do aumento expressivo de casos de Covid-19 no Brasil. Olha, são 20 mil novos casos por dia.
A medida da Anvisa vale para todos os aeroportos do Brasil, tanto para quem chega de avião como para quem está embarcando. É obrigatório o uso de máscaras dentro dos voos, nas áreas comuns dos aeroportos e terminais aeroportuários também. A exigência da máscara facial esteve em vigor no Brasil entre 2020 e agosto de 2022. Os especialistas disseram que a nova ordem é para tentar reduzir o risco de contágio de Covid-19, que voltou a crescer no Brasil nas últimas semanas. São 20 mil novos casos por dia e uma média de 73 mortes. Vale lembrar que são proibidos o uso de bandanas, lenços ou qualquer outro material de pano que não proteja a pessoa. A necessidade do uso de máscaras em aeroportos e em aeronaves, especialmente em aeroportos, se deve como uma medida de proteção, de barreira, em um ambiente em que nós temos um contingente e um fluxo muito grande de pessoas vindo de diversas partes do mundo. Nos aviões, nas aeronaves, apesar de as aeronaves terem os filtros EPAs que filtram partículas infinitamente pequenas de patógenos, mesmo assim, existe a recomendação do uso de máscaras com o objetivo de reduzir a chance de transmissão, por exemplo, do vírus respiratórios e especialmente o SARS-CoV-2, o que nós estamos vendo ainda na pandemia. O governo do México anunciou a detenção de 16 mil imigrantes em apenas 4 dias na semana passada. Todos tentavam chegar ilegalmente nos Estados Unidos. Os detidos são de 46 diferentes nacionalidades, a maioria de países da América Central e Sul. Entre eles estão brasileiros. O governo mexicano disse que aumentou os serviços de imigração diante aí do aumento do fluxo de pessoas que querem chegar aqui nos Estados Unidos. A intenção das prisões, segundo as autoridades do México, é evitar que mais pessoas enfrentem os riscos impostos pelos traficantes e pelas condições da travessia. A Casa Branca disse que no mês passado fechou um acordo sobre imigração com o México na intenção de reduzir os números na fronteira. Mas depois que um juiz declarou ilegal a ordem título 42 da era Trump, que facilitava as deportações, o fluxo de imigrantes voltou a aumentar significativamente. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre os problemas na demora para a emissão de vistos brasileiros que querem aí vir fazer turismo aqui no país. Olha, o levantamento da Associação de Viagens dos Estados Unidos mostra que por essa demora, o país pode deixar de receber mais de $1 bilhão no ano que vem. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. A Associação de Viagens dos Estados Unidos revelou que no ano que vem o país pode deixar de ganhar mais de $1 bilhão, dinheiro que seria gasto aqui por turistas brasileiros. O motivo é a demora na emissão dos vistos de turismo lá no Brasil. Como a gente vem mostrando aqui no Américas no Ar, os prazos para se conseguir o documento de visita aos Estados Unidos podem passar de 1 ano. Especialistas dizem que em tempos de economia vacilante, perder dinheiro que pode chegar ao país através do turismo pode ser um problema. Segundo a US Travel Association, só os turistas brasileiros poderiam gastar $1,6 bilhão aqui no país no ano que vem. Mas toda essa grana que poderia ajudar a economia a girar está sob ameaça. O motivo é a burocracia na emissão de vistos de turismo no Brasil. Um problema que começou com a pandemia, quando a emissão dos documentos foi suspensa por 20 meses. Desde que os consulados norte-americanos retomaram o serviço, o que se viu foi uma bola de neve. Os pedidos foram se acumulando, tanto que hoje, para se conseguir um visto de turismo, é preciso muita paciência. Em São Paulo, o tempo de espera chega a 482 dias. Em Brasília, 431. No Rio de Janeiro, 423.
Só estão abaixo de um ano de espera Recife e Porto Alegre, mas mesmo assim nesses locais a espera é de 337 e 324 dias. Esse longo período de aguardo é para conseguir agendar a entrevista no consulado. Para a US Travel Association, esses prazos de espera ultrajantes mandam uma mensagem para os viajantes de que os Estados Unidos estão fechados para negócio. E isso faz com que muitos turistas desistam de vir para cá, trocando as viagens para outros países e gastando lá o dinheiro que poderia ser investido aqui. Em resposta, um porta-voz do Departamento de Estado disse que o processamento de vistos em tempo hábil é essencial para a economia norte-americana e que o número de contratações para os consulados no Brasil dobrou em 2022. A expectativa é que ainda neste ano a emissão de vistos volte a atingir os níveis pré-pandêmicos. Olha, desde que reabriram as fronteiras depois da pandemia, que está com esse grande atraso na emissão dos vistos americanos, a gente tem sentido um impacto muito forte no planejamento dos turistas brasileiros, que antigamente planejavam um grande volume vir aos Estados Unidos, está começando a mudar um pouquinho por conta do atraso. A gente, nos nossos blogs e nos nossos vídeos com conteúdo dos Estados Unidos, que são as pessoas que planejam vir para cá, Las Vegas, Califórnia, Nova York, Miami e Orlando, que são os principais dos brasileiros, a gente está com uma queda de 20%, 22% do volume que era antes, pré-pandemia. E a gente tem notado uma diferença aí, uma movimentação para os destinos europeus. Tem muita gente começando a ir para a Europa, mandando mensagem para a gente, falando que não está vindo aos Estados Unidos porque está demorando mais de um ano, então estão optando por destino europeu, que é só passaporte, alguns destinos da América do Sul, e a França foi o destino que mais teve um crescimento aqui pra gente, tá bombando, porque lá tem a Disney Paris, e muita gente que tinha o sonho de vir a Orlando para conhecer a Disney, tá optando para ir para Paris e ir nos 2 parques da Disney de lá. Então tá tendo um impacto muito forte esse atraso dos vistos, com certeza. Agora, atenção, os números de telefones e dados de 8 milhões de brasileiros vazaram na internet. Os dados do WhatsApp foram encontrados à venda em um fórum cybercriminoso, junto com as informações de quase 500 milhão de pessoas de 84 países. Esses países aí mais atingidos com o vazamento de dados são Egito, Itália e Estados Unidos. Segundo os responsáveis pela divulgação dos dados, todas as informações são de contas atualmente ativas do WhatsApp. O banco de dados vazados não inclui outras informações dos usuários, mas elas podem ser obtidas aí facilmente através dos próprios números de telefone que estão disponíveis por meio de raspagem de dados, um processo automatizado que varre a rede. Especialistas alertam que ter os números vazados pode levar aí a uma distribuição em massa de golpes ou tentativas de fraude. Para evitar golpes relacionados a vazamentos desse tipo, especialistas em segurança cibernética pedem que sempre se desconfie de links suspeitos e desconexos que oferecem downloads e preenchimentos de dados. Também é legal ativar a verificação em 2 etapas do WhatsApp e de outros serviços, como e-mails, redes sociais e apps financeiros. Bom, agora a gente fala de Black Friday. Começou aí hoje oficialmente a sexta-feira de compras, uma das maiores datas do comércio americano. Mas diversas lojas aqui nos Estados Unidos começaram essas promoções mais cedo. Pois é, desde o Halloween a população já encontra descontos no comércio. E olha que os brasileiros são a 3ª população que mais compra na Black Friday. Quem nos explica tudinho é a Carla Marinho. O Black Friday 2022 começou mais cedo, está durando muito mais do que apenas um dia. É que na busca pela atenção dos consumidores, os lojistas acirraram a disputa pelos melhores preços desde o Halloween. Com as promoções se estendendo por mais tempo, Nicole afirma que assim fica mais fácil fazer compras sem se estressar. I think it makes it easier to get your shopping done and not stress about it. Mas é claro que tem consumidor como o Jakes, que gosta mesmo da loucura do dia oficial da Black Friday, mesmo que para isso tenha que enfrentar fila na porta das lojas e disputar item por item com outros consumidores. I usually like the old tradition holiday, just one day and, just go splurge. A brasileira Joyce entende bem de desconto. Pelas redes sociais, ela compartilha as promoções das lojas e ainda dá dicas de como economizar usando os famosos cupons. Para ela, nos últimos 2 anos, a Black Friday americana estava bem diferente. O formato da Black Friday mudou muito nos últimos anos. Antes a tradição era
meia-noite as pessoas irem para esperar a loja abrir, né, para poder ver lá quais seriam as promoções imperdíveis que teria naquela loja. E hoje, quando entra novembro, a gente já tem Black Friday para todo lado. Tem empresa que faz promoções desde o primeiro dia até o último dia. Tem loja que faz uma semana sim, uma semana não. Então, assim, cada uma faz do seu jeito, mas a gente tem promoções ao longo do mês de novembro todinho. E Joyce está certa. De acordo com a Federação Nacional de Varejo, a pandemia alterou os hábitos de consumo nos últimos 2 anos. Mas a novidade em 2022 é que os consumidores voltaram às lojas, preferindo mais a compra presencial do que a online. E apesar da inflação histórica e dos medos de recessão imediata, a federação prevê que esta pode ser a temporada de compras mais movimentada desde 2007, já que shoppings e varejistas se preparam para grandes multidões entre os dias de ação de graças e o Cyber Monday, que é a segunda-feira de promoções pela internet. Estima-se que 163,3 milhões de pessoas devem sair às compras este ano. A Joyce já está de olho nos descontos para garantir presentes para toda a família. Como tradição já, principalmente nos Estados Unidos, todo feriado, né, todo holiday tem grandes promoções. Então, a dica que eu dou é sempre o seguinte: é uma coisa que você realmente precisa muito, você não pode esperar o Black Friday, viu uma top oferta, já aproveita e compra. Por quê? Porque pode ser que no Black Friday esteja o mesmo preço, um pouquinho mais barato, um pouco mais caro. Então, se é uma coisa que você realmente precisa, já compra. Se não, espera o Black Friday. Eu amo a emoção do Black Friday, né? Então, eu gosto de esperar. Depois do intervalo, a gente mostra para vocês um resgate impressionante que aconteceu, feito aí pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Esse resgate envolve um navio cruzeiro e um passageiro. E tem os detalhes de um tratamento oncológico aí revolucionário que pode estar disponível em poucos anos. Surto de sarampo em Ohio está adoecendo dezenas de crianças e colocando outros menores em risco em todo o país, já que essa é uma doença altamente contagiosa. O CDC investiga os casos e faz um alerta aí sobre a baixa procura por vacinas em geral aqui nos Estados Unidos. Olha só. O número de casos confirmados de sarampo em Ohio já chega a 21. Todos os pacientes são crianças não vacinadas, a maioria com menos de 2 anos. Quase metade dessas crianças foram internadas com sintomas graves da infecção. O sarampo é uma doença super contagiosa. Segundo o CDC, um contaminado pode infectar pelo menos 10 contatos próximos. As consequências do sarampo podem ser benignas, como erupções cutâneas, ou mais graves, como sepse viral, pneumonia ou inchaço cerebral. O CDC, que faz uma investigação sobre o surto de Ohio, diz que a origem do contágio é de creches e escolas do estado. Até agora, pelo menos 12 têm casos relatados do vírus. A agência concluiu também que as infecções ocorreram em um período de 2 semanas, o que dificulta o rastreamento da doença, que já pode estar mais espalhada do que o esperado. Hoje, as autoridades estão preocupadas porque o sarampo foi considerado erradicado dos Estados Unidos em 2000 devido à vacina contra a doença. Mas uma pesquisa recente da OMS revela que o mundo vê o maior retrocesso contínuo nas vacinações em 3 décadas. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a cobertura global da vacinação contra o sarampo aumentou para 86% em 2019. Mas nos últimos 2 anos, a taxa caiu para 81%, seu nível mais baixo desde 2008. Pesquisadores dizem que quase 25 milhões de crianças não receberam a primeira dose da vacina no ano passado. Aqui nos Estados Unidos, um estudo de maio descobriu que 1/3 dos pais relatou não estar com o quadro vacinal dos filhos completo por causa de dificuldades impostas pela pandemia. Além disso, uma investigação do CDC mostra um aumento assustador na hesitação dos pais em vacinar os filhos. Hoje, a vacina é a única proteção contra o sarampo. Todas as doenças imunopreveníveis que voltam é preocupante, porque é um sinal
de que a imunização não está adequada. O sarampo, ele tem uma característica que ele atua na imunidade. Então, ele é uma doença imunodepressora. Por isso que em muitos locais, né, o sarampo se constituía numa causa importante de mortalidade infantil, não só pela doença sarampo, como por outras doenças que a deficiência imunitária associada ao sarampo causava. E agora uma ótima notícia que anima a medicina. Um novo tratamento oncológico revolucionário pode começar a ser usado em 2 anos. Se trata de uma radioterapia contra tumores que vai utilizar elétrons de alta energia, aumentando a eficácia do tratamento, reduzindo custos e diminuindo a exposição do corpo humano à radiação para apenas alguns milissegundos, o que, claro, também vai diminuir os efeitos colaterais. O estudo sobre esse importante avanço no combate às doenças oncológicas foi apresentado hoje no Centro Hospitalar Universitário Vaduz, na Suíça. É nesse hospital que cientistas vão construir um bunker especial para a utilização do aparelho usado nesse tratamento. A tecnologia já deve começar a ser usada em 2024. Bom, pessoal, agora a gente muda de assunto. Olha só essa notícia aqui impressionante. Aconteceu ontem aqui no Dia de Ação de Graças, mas acabou sendo divulgada mesmo hoje. Pois é, olha, um passageiro de um navio cruzeiro caiu no mar no Golfo do México e, contrariando aí todas as expectativas, ele foi encontrado vivo horas depois. Estas são as imagens do helicóptero que resgatou o passageiro. Ele não teve o nome divulgado. As autoridades informaram que o rapaz caiu deste navio cruzeiro no Golfo do México. O tenente da Guarda Costeira informou que o navio e as autoridades só foram notificados do sumiço no dia seguinte. O navio deu meia volta para refazer o percurso e 15 horas depois, lá estava o passageiro boiando e vivo na água. O tenente Seth Gross chamou o caso inédito de milagre do Thanksgiving. And just one of those Thanksgiving miracles. No próximo bloco, a gente mostra como foi a linda parada de Thanksgiving da Macy's em New York, com seus bonecos gigantes e voadores. E tem os detalhes dos embates aí de MMA que acontecem hoje em New York, que colocam 2 brasileiros sob os holofotes. Matheus Bufa e Larissa Pacheco podem fazer história nesta noite. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e o tradicional desfile da Macy's para comemoração aí do Dia de Ação de Graças voltou a todo vapor em Manhattan, New York, depois de 2 anos de pandemia. E como não podia deixar de ser, milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar a passagem dos gigantes balões e dos tradicionais carros alegóricos. Olha só. O desfile foi pra lá de caprichado, com direito aos tradicionais balões de personagens famosos como o Snoopy e o Baby Yoda. E teve também estreantes como Bluey, a cadela azul. 3 milhões de pessoas lotaram os 4 quilômetros da Avenida de Manhattan logo cedo. Um dos pontos altos foi na passagem do tradicional peru do Thanksgiving. No total, 48 balões desfilaram neste ano. 16 eram gigantescos, com mais de 15 metros de comprimento. Teve também 28 alegorias e bandas. A parada da Macy's, que surgiu em 1924, foi interrompida apenas 2 períodos na história. O primeiro durante a Segunda Guerra Mundial e o segundo durante a Covid-19. O desfile terminou com a passagem do Papai Noel. O evento marca o início oficial da temporada de Natal. Agora, mudando de assunto, hoje tem brasileiros disputando as finais do PFL, a Liga dos Lutadores Profissionais, um evento de luta de MMA que faz frente com o famoso UFC. Pois é, a gente está falando aí da Larissa Pacheco e do Matheus Bufa, que vão disputar torneios diferentes e um prêmio milionário aí na final. A Larissa vai disputar a final de peso-pena de até 70 quilos. Será a luta principal do evento. E ela vai enfrentar a mesma adversária para quem ela perdeu na final de 2019, a Kayla Harrison.
Harrison. A americana tenta o tricampeonato. Já o Matheus Bufa é estreante no campeonato de MMA e já vai disputar aí a primeira final. Matheus tem fama de nocauteador e vai lutar na categoria peso pesado de até 120 quilos, contra aí Elijah. Esse evento encerra a temporada do PFL deste ano. Os atletas que conseguirem o título vão levar também para casa um prêmio milionário. O valor é de $1 milhão. Essa luta acontece em New York hoje à noite e vai ser transmitida na internet. Os brasileiros entram no ringue para competir aí por esses títulos às 8 horas da noite. Vamos torcer para os brasileiros ganharem, né? Com certeza. Inclusive, a gente conversou com um professor de jiu-jitsu que falou o que a gente pode esperar da luta nesta noite. Olha só. Dentro do MMA brasileiro hoje, qualquer luta você pode esperar a melhor luta de sempre, né? Ainda mais disputa de cinturão. Nossos atletas são sempre os melhores do mundo, queira ou não queira, principalmente pela história de cada um, a coisa pessoal que cada um carrega, querendo chegar em algum lugar, e às vezes é uma oportunidade de vida, certo? Então a Larissa e o Matheus, com certeza eles vão dar o melhor deles, e esse é o diferencial do brasileiro, porque lutar, todo mundo sabe lutar. A diferença é que o brasileiro bota o coração na frente de tudo e vem com a garra, com a astúcia e com o inesperado. O inesperado a gente traz para todas as lutas. Eu penso que os dois vão trazer o melhor, vão dar o melhor que tem. Não serão lutas fáceis, como a gente sabe, principalmente por cinturão, mas eles vão dar o melhor de cada um e chegar a algum lugar que nem eles estão esperando ainda. Isso aí, muita expectativa para essas lutas, hein? Vamos ficar na torcida, né? O Brasil tá mandando ver no esporte, a gente sempre acompanhando, mostrando tudo aqui. A gente vai dar esse resultado com toda certeza, porque eles vão ganhar, a gente já tá prevendo. Vai Brasil! Bom, pessoal, vamos agora então para a nossa previsão do tempo. Vamos ver agora aqui no nosso telão a meteorologia. Boston amanhã com tempo encoberto, Nova York sol ao longo do final de semana e Washington também. Em Orlando, tempo encoberto, em Miami tem previsão de chuva, a máxima não passa de 83. Já no Texas, em Dallas, chuva e em Houston, temporal previsto, mínima de 50 e 44 nessa região, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Seattle. Olha, a chuva também, mínima de 38 graus Fahrenheit, máxima de 46. São Francisco, sol entre nuvens, mínima de 41, máxima de 63. Tempo encoberto também em Los Angeles e em Las Vegas, onde a máxima não passa de 62 e a mínima de 39 graus. Friozinho chegando, né? Isso aí. Bom, pessoal, agora a gente tem mais uma notícia, né, Ruth? Tem, claro, com toda certeza. Olha, agora a gente fala da Sexta-feira Azul. É assim que o dia de hoje ficou marcado aí após o lançamento de um programa da Unesco. Pois é, a Blue Friday é uma resposta à Black Friday, que inaugura aí o período de compras de Natal com super descontos. A ideia com a Sexta-feira Azul é chamar a atenção para a preservação dos oceanos. Para a Unesco, a Black Friday é um dos expoentes máximos do consumismo, que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo todo. E é para contrapor essa prática de compras que tanto polui o meio ambiente que a Comissão Oceanográfica Intergovernamental do Fundo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura lançou a Blue Friday, uma iniciativa em defesa dos oceanos. A ideia é que a Sexta-feira Azul sempre se repita nesta mesma data da Black Friday, a última sexta-feira do mês de novembro. Os cientistas do painel da Unesco pretendem transformar uma data puramente consumista num movimento de reflexão dedicado à salvaguarda e restauração dos mares, por meio de iniciativas de alfabetização oceânica. A Unesco diz que não é contra consumir e produzir, mas quer mostrar como é possível fazer isso de forma mais sustentável. O lançamento do programa hoje aconteceu em Veneza. De agora em diante, a cada ano, o projeto vai se repetir como uma oportunidade para propor soluções concretas para as ameaças a todos os ambientes marinhos. É isso aí, o pessoal gosta de fazer as compras, né? Mas como diz a Unesco, dá para fazer de uma forma mais consciente. É legal ter essa data para fazer essa reflexão, né? Essa consciência é importante para as pessoas. Afinal de contas, a gente já deu uma matéria aqui uma vez falando que os oceanos representam 70% do nosso oxigênio. É importante pensar nisso. É importante preservar e evitar tanto descarte, né? Quanto mais consumo, mais descarte. Então, a gente tem que virar essa chavinha. Concordo. Bom, a nossa edição de hoje então termina aqui. A gente espera vocês de novo, pessoal, na segunda-feira, às 7h30 da noite. Vocês já sabem, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite, gente. Bom final de semana.